Olá, eu sou Danilo Ventura. Sejam todos bem-vindos a mais um Pensando a Obra. Temos o prazer de receber aqui Alfredo Rodrigues e Rafael Siqueira, especialistas na construção civil, e eu peço que vocês fiquem à vontade para cumprimentar o nosso público. Bom dia a todos, Alfredo Rodrigues, do Qualitab. Vamos bater um papo aí hoje sobre obras. Olá, Rafael Siqueira, também estou lá à frente do Qualitab. Vamos lá falar, de pós-entrega, pós-obra. Legal. É sempre um desafio, o noticiário está recheado de problemas que vêm surgindo depois que as obras terminam. É o viaduto que caiu, é o prédio, o famoso prédio de Fortaleza, o edifício Andréia, que levou até a óbito pessoas quando desabou. Problemas como esse no pós-venda, no pós-obra, no pós-entrega. E nós queremos bater um papo sobre isso. Como anda a relação do cliente e o pós-venda? Sim. Esse é um ponto importante, né? Um ponto que vem merecendo a atenção das duas partes, né? De quem compra e de quem faz, cada vez maior. Acho que teremos uma discussão muito boa aqui. Nós temos uma transformação histórica, né, de como o brasileiro lida com o produto que lhe foi entregue, né? Então, quando meu pai comprou a casa dele no BNH, na época, ele recebia aquele imóvel financiado e se tinha uma tomada torta, algum problema, uma porta raspando, o usuário mesmo que dava um jeito ali, não tinha essa... Não, eu quero que conserta, eu tenho esse direito, isso não existia, né? Então, o tempo veio passando, a coisa foi evoluindo, temos o direito do consumidor, o Código do Consumidor e uma legislação, as normas brasileiras foram evoluindo muito no final do século passado e no início desse século, e agora você tem um cliente muito mais exigente para receber aquele produto. E essa relação cliente e vendedor, construtor, incorporadora, ela é totalmente diferente hoje. E temos muitos problemas acontecendo e uma relação tensa em muitas obras, em muitos empreendimentos e prejudicando ambos os lados. Nessa experiência que vocês já têm com a construção, com tantas obras concluídas, você pode destacar direitos e deveres que são comuns aí nessa relação com o cliente no pós-venda? Bom, vamos lá. Falando de residências, né, vamos tomar o universo das residências. Você tem direitos, né? A edificação, o prédio que você comprou, o apartamento que você comprou, a loja que você comprou. Existem durabilidades previstas em norma da estrutura, do piso que foi entregue, da janela que abre e fecha e tem que vedar a chuva. Então você tem ali seus direitos, né? Quem vende tem que entregar um produto com qualidade, tem que honrar períodos de garantia. Mas quem usa também tem deveres, né? Obrigações e restrições, né? Quando você pendura um ar-condicionado na fachada de um prédio, vai lá, faz um furo, puxa o dreno, pega uma gambiarra, pendura o fio, aquilo tem um impacto naquela fachada. Aquilo pode gerar uma goteira e marcar uma fachada. O furo do dreno pode pegar uma infiltração e sair estragando a fachada pavimental. Ou seja, tem que ter uma regra. Alguém tem que fiscalizar e o usuário também não pode sair fazendo esse tipo de coisa, né? Então, existe o lado da entrega, da qualidade do produto, mas também tem o lado do usuário, né? Danilo, a minha mãe lavava o banheiro lá em casa com mangueira. Pegava a mangueira, colocava lá e esguichava a mangueira no banheiro. E isso, dificilmente um produto moderno hoje aceita isso, né? Então, agora, essa regra tem que estar escrita. Essa regra ela tem que ser dita. Quem recebe o apartamento tem que receber um manual,
possivelmente um treinamento, né, básico ali para qual é o jeito correto de limpar, como que você usa esse ou aquele equipamento. Então, existe a qualidade do produto que tem que ser entregue. E existe também uma conduta, né? Eu vou instalar... O problema do ar-condicionado hoje é um problema sério de elétrica. O ar-condicionado ele tem um sistema de dreno que tem causado patologia em qualquer lugar. Aquela água do dreno de fachada, né? entra na alvenaria e sai fazendo estragos. Ducha higiênica no banheiro. É um problema, a ducha danifica. Muito comum. A pessoa está viajando, a ducha estoura, entorna no apartamento inteiro. O apartamento tem um piso laminado de madeira que não suporta poça d'água. Perde o piso. E gera muito... E esses episódios, essas coisas, geram atritos entre quem vendeu e quem comprou. Personalizações, né? O brasileiro gosta daquilo Sim. personalizado, ele entra dentro de um apartamento e de repente ele quer ampliar um pouco mais o quarto, criar um cômodo novo e acaba fazendo isso, né, sem essa orientação. Esse manual também serve para isso? O manual ele vai normalmente cobrir o produto original. Permissão de personalizações... Posterior, né? Ela acontece muito no mercado de luxo e alto luxo, onde você tem a possibilidade de o seu apartamento ser de 3 ou de 4 quartos, emendar a sala com a cozinha ou não. Normalmente essas permissões estão nos produtos de luxo, o que torna o manual mais complexo ainda. O que se pode fazer, o que não se pode fazer, né? Você tenha essa personalização. E essa questão cultural do brasileiro adorar fazer modificação, isso causa problema. A gente tem que botar um corte aqui, né? O que são personalizações produzidas durante a obra, como um produto vendido pela consultora, né? Você comprou um apartamento, 4 suítes e comprou uma mudança no projeto original. Isso é uma coisa. Né? Isso aí também é um outro cenário de responsabilidade da consultora. Outra coisa é o que o Fredo colocou: o cara recebe o apartamento e vai ali e refaz o banheiro. Refazer o banheiro, o cara agrediu a impermeabilização, né? Será que a impermeabilização que vai ser feita vai atender, né, a norma, um padrão que a consultora tinha feito antes, né? O cara vai colocar uma rede dos 220 para instalar ar-condicionados que não estava prevista, ou seja, ele atua, ele mexe em todo o circuito da casa, né? Aí eu moro numa cobertura e vou colocar uma rede de água quente, aquecida, por aquecimento solar, né? Então, isso é interessante de saber, porque muitas vezes o consumidor, ele não fica atento a isso. É interessante que existe uma crescente de uma conscientização, a gente pode falar mais sobre isso, mas o comprador de um carro, ele é muito mais consciente da garantia do que o comprador do imóvel. Então, o cara compra um carro zero, ele está atento à revisão, ele está atento ao barulhinho, vou lá e levo, tô com o meu vidro está agarrando, o cara vai lá e leva, né? Outra coisa é o imóvel, né? O imóvel tem diferentes garantias, com diferentes prazos, né? Tem norma, por exemplo, a norma 15575, né? Que é a norma de desempenho, ela fala sobre o desempenho de cada material aplicado, cada parte da obra, quanto tem que durar, o que tem que suportar, né? Então, esse não conhecer faz com que clientes percam essa garantia. Então, essas modificações funcionam como se eu fosse modificar o carro, um exemplo mais simples de entender. Né? Pego um carro, de repente vou turbinar o carro, ou vou mexer, vou botar um outro sistema de som. Eu estou perdendo garantia. E pegando aí o exemplo do carro, né, a gente sabendo que existem garantias no carro, né, do motor, da caixa, da estrutura do carro, são garantias diferentes. Para um empreendimento, existe diferença de garantias entre área comum, área privativa ou apartamento? Existem essas diferenças em garantia? Sim. A estrutura tem um período, as esquadrias têm outro período, os revestimentos têm outro período. A norma brasileira é bem completa, bem e complexa no que determina essas garantias. E é interessante eu pegar o exemplo do carro, porque na parte de carro,
essa questão do manual, o que está previsto no manual, o que pode, o que não pode. Tempo para revisão. Tempo para revisão, quanto que o óleo pode abaixar. E agora, tardiamente, mas bem tardiamente, a construção civil vem, por necessidade absoluta, tendo que dar um regramento maior nisso, né? Tendo que escrever que aquele piso tem que ser usado daquela forma. Você tem um piso laminado que você colocou. Você pode passar cera, você pode limpar com sabão em pó e pano. Um abrasivo. Você pode usar um abrasivo ou não, né? Então, se isso não está escrito, fica um vácuo para o problema, né? Eu sou usuário, ninguém me falou. Você me vendeu, não me avisou, eu fiz. Então, isso pode gerar ações judiciais desnecessárias, né? Atrito entre cliente e vendedor, e quem vendeu, incorporador, construtor, seja o que for, né? Então, esse regramento está começando a evoluir no Brasil, mas de uma forma muito lenta. São poucas empresas que estão amadurecidas como que eu entrego o meu produto. Você está recebendo um apartamento, esse banheiro é feito assim, assim. Os pontos hidráulicos são esses. Você não pode modificar isso. O sistema elétrico é esse. Você não pode puxar um novo disjuntor do padrão aqui sem avisar, sem comunicar. As portas que você está usando precisam de uma regulagem daqui X tempo, porque é normal a porta desregular com certo tempo. Quem vai vir regular é a assistência ou o cliente pode regular. Então, se isso não está escrito e combinado no ato da venda ou da entrega, ou os dois, né, você tem todo tipo de problema que pode acontecer no futuro. E é interessante, né? Você trouxe área comum e unidades, né? Apartamentos, por exemplo. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, um prédio de 100 apartamentos tem 101 produtos sendo entregues. Os 100 apartamentos e a área comum. Para pessoas diferentes. E a área comum é entregue por um responsável ali, que é o primeiro síndico. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Esse síndico tem ali também as responsabilidades deles de cumprir esse lado do comprador, vamos colocar assim, né? De cumprir as revisões. Sim. Então, por isso que é muito comum, vamos lá, um prédio de fachada com pastilhas, né? É uma garantia que vai ter ali de 5 anos. E é um item de uma responsabilidade do condomínio de revisar, de rever os rejuntes, de limpar, sabe? Que normalmente não é cumprido. O que acontece? O tempo passa, o prédio completa 10 anos, começa a infiltrar a parede de vários condôminos ali, né? Ou então a pastilha começa a cair. O que acontece? Eles vão na consultora, tem dois aspectos. Já passou a garantia, né? E um segundo ponto, a consultora sempre vai devolver. As revisões foram feitas, você tem um atestado, você tem uma evidência de que vocês cuidaram desse item conforme manual, né? E aí isso já ficou no tempo, ali você já está vivendo de repente um terceiro síndico, um quarto síndico, que você não tem esse histórico, uma segunda geração de moradores naquele prédio e ninguém sabe contar essa história, né? Se a gente fala de falhas, né? Falhas na edificação, eu imagino que um clássico seria a infiltração, né? Acho que todo mundo daria esse exemplo. Mas entre os exemplos mais comuns que aparecem em imóveis novos, quais vocês poderiam destacar para a gente? O primeiro é a infiltração de box de banheiro, né? Do banheiro, onde é tão molhado ali, né? Feito para isso. Você tem impermeabilizações, assenta o revestimento, tem o rejuntamento, mas as falhas ainda são muito frequentes, por diversos motivos. Fixação de box, quando vai fixar o box, se o produto não for entregue com box e o usuário vai contratar o box, e se essa regra não foi observada, ou não foi sequer escrita, você vai instalar o box e fura com parafuso.
para instalar a cantoneira onde a porta vai. Você feriu a manta do box. E isso é comum. Aí Uhum. a água cai no seu corpo, escorre pelo vidro do box, vai naquele ponto ali, chega onde está o parafuso, vai para o apartamento Vai permeando. de baixo. Né? Quando você recebe o apartamento e não existe a conferência se a água está escorrendo para o ralo. O velho problema a água não escorre para o ralo, ela escorre para outro lugar. E parece que isso é tão comum, né? Hoje o usuário está mais atento, né? Isso já está mais frequente. Empresa que controla a qualidade, hoje tem aplicativo que faz isso. Na hora que termina o contrapiso, etapa, verificar a inclinação, a caída do box. Como? Com um balde de água, tem empresa que usa bolinha de gude, tem várias formas de checar isso antes de colocar a cerâmica, né? Porque a cerâmica é a última etapa, a cerâmica, o porcelanato, seja lá o que for. Então, as empresas mais organizadas fazem essa conferência. Mas ainda há quem entregue sem essa conferência, Uhum. sem o devido cuidado com isso. Você recebe seu apartamento, vai usar, a água escorre para o lado contrário, vai para fora do box, aquela área não está impermeabilizada, e aí vai para o forro de gesso do próximo apartamento, briga com a construtora, e aí são os conflitos. Né? Então, o melhor, fazer com qualidade. Controle a qualidade do que você está fazendo. E escreva no manual do proprietário o que pode e o que não pode. Quanto que dura aquele rejunte? Né? Um rejunte do box não é eterno. Uhum. Um dia ele resseca. Você joga água quente, esfria, ele resseca um dia e ele trinca um dia. Esse é o tipo de informação que pouca gente deve ter acesso. Sim, sim. Porque as construções novas, como nós já conversamos aqui em outro podcast, vão evoluindo, tecnologia evoluindo. Uhum. Né? Como você disse no início, já não se joga água do teto ao chão como né, nossa mãe fazia. O cara entra com mentalidade dessa, dentro de um imóvel, se não tiver um manual. E se ele não fizer uso disso, certamente vai criar problema. Certamente vai criar problema. E nesse criar problema, como que a gente identifica a origem, né? Pela experiência de vocês, a origem desse problema? Deu uma infiltração. Sim. Ainda é o método quebrando parede? Como que funciona? Eu acho o seguinte, primeiro que a gente tem que pensar, se você pega os exemplos que o Alfredo trouxe, e tem que pensar que problemas de pós-obra, na verdade, são problemas de... Aliás, problemas de pós-entrega são problemas de pré-entrega, ou seja, são problemas de execução de obra. Então você vê, o Alfredo trouxe problemas e ele foi pensando ele foi trazendo etapas de verificação durante a obra que tem que ser feita para mitigar esses problemas. Qualidade, exatamente. Então é legal de pensar que é o seguinte, para eu ter um bom relacionamento, eu como consultora, ter um bom relacionamento com o cliente, eu tenho que pensar antes até do apartamento ser vendido. Então, durante a execução da obra, você fazer um controle da execução do serviço, igual o Alfredo colocou, tem tecnologia para isso, o Qualitab se apresenta no mercado como uma solução para isso. Você fazer esses processos de verificação bem feito, você já está ali mitigando esses problemas. Né? Então, eu acho que um ponto importante é esse. Agora, uma vez que ocorreu, né, assim, você fez um controle, e os problemas aconteceram, né? Acho que a consultora tem que estar preparada em vários aspectos para essa situação, inclusive no ponto de vista de viabilidade. A gente ainda vê como algo muito comum uma produção de um estudo de viabilidade, de orçamento que seja, que não pensa num pós-obra. Né? Tem empresa que não coloca no orçamento o custo pós-obra. Exato. Como se não fosse acontecer nada. E como se não fosse ser um problema dela. Como se a obra, você vendesse o apartamento, o cliente fosse embora e você nunca mais fosse olhar para ele. Sim. A gente ainda encontra clientes que não colocam na sua viabilidade, nos seus estudos econômicos, uma verba, um estudo da assistência pós-venda. Inclusive consultoras que não apuram isso, né? Para saber, bom, até no sentido, nós estamos melhorando, nós estamos percentualmente, esse custo de pós-obra tem, em relação ao custo da obra, tem diminuído ou não? Então, sim, esse é um ponto de atenção, que a gente repara uma negligência aí. Né? Mas isso vem mudando para melhor. Né? Eu acho o seguinte,
o que foi o Código de Defesa do Consumidor, que ele lá de 2005, 2006, né, que ele coloca essa relação do consumidor, né, traz uma consciência para esse consumidor, foi algo difundido, né, a questão depois da norma, né, de desempenho, que traz ali o que tem que ser suportado em cada material, em cada serviço, isso põe a regra clara, põe a regra do jogo clara para as duas partes. Danilo, é muito mais caro para uma construtora consertar o problema com o cliente morando no apartamento do que Sem dúvida. consertar durante a obra. Antes. Ou prevenir durante a obra. Então, tanto o custo do esforço de quebrar uma janela com o cliente lá no apartamento, A insatisfação fazer do aquele cara. conserto, reparar. Outro problema muito comum que acontece, que é a janela, a esquadria de alumínio, ela tem toda uma técnica de assentamento, como que ela se posiciona, inclinação do peitoril, quando é o peitoril de pedra para fora. Ela tem que suportar uma umidade, a chuva de vento ali, até certa quantidade, ela tem que suportar aquilo. E é muito comum, por erros no assentamento daquela esquadria, você ter umidade entrando pelo canto da janela e danificando o revestimento da parede de um apartamento. O conserto disso com a pessoa morando lá é muito caro. Uhum. E como que previne isso? Qualidade construtiva. Qual é a técnica para assentar a janela? Qual a técnica do requadramento do vão? Tem norma para isso, tem regra para isso, tem exemplo para isso, tem vídeo no YouTube disso. Procedimento. Tem tudo disso, mas se você não está controlando a qualidade, e hoje você tem aplicativos fantásticos que você tem lá como que eu controlo a qualidade de uma janela. O aplicativo te ensina, verifica, está liberado para pagar. Né? Então você paga o empreiteiro, aquela janela foi assentada corretamente. Mas quem não controla essa qualidade está sujeito ao erro. Você não conferiu, fechou o apartamento, o cliente está lá dentro, choveu, molhou. Uhum. Você vai ter que consertar, porque o Código do Consumidor exige isso. Uhum. Então você vai ter que ir lá, remover, passar silicone, trocar o peitoril, assentar de novo. Se danificar a fachada, você vai ter que retocar a fachada. O custo é muitas e muitas e muitas vezes superior ao custo de controlar a qualidade da construção. O que parecia ser só uma burocracia, né, se tornou uma necessidade, não só pelo transtorno causado, como você já falou, da pessoa que está morando lá dentro, mas a insatisfação que será propagada, né, com o nome da construtora. Sim. Que poderia ter evitado isso, fazendo, como você já disse, o acompanhamento com softwares e com técnicas tão importantes. Falando aí dessas garantias, né, desse manual, esse tão sonhado manual que as pessoas às vezes fazem pouco uso, o que deve constar assim, de importante nesse manual, pela experiência de vocês? Por que ele é tão importante para o cliente que está recebendo a chave do apartamento? Bom, vamos lá. Esse manual, vamos usar também a parte de automóveis, porque a gente está mais habituado com o manual do automóvel. Né? Então, por mais óbvio que seja, mas para muitas pessoas não é. Você não pode fazer alterações no sistema elétrico da casa. Se você fizer, você vai perder a garantia. E se você instala um equipamento que o sistema não está dimensionado para suportar, você pode causar um curto-circuito, uma sobrecarga, aquecimento de fiação e causar um acidente no prédio. Então, isso pode parecer óbvio, mas tem que estar escrito. Essa regra tem que estar lá. Né? Voltando ao exemplo do laminado de madeira. Pisos laminados de madeira. Existem vários modelos aí no Brasil com sistema macho e fêmea. Pisos que estão instalados rapidamente. Que se for bem usado, conforme o fabricante determina, ele dura muito tempo. O fabricante determina limpeza com pano molhado ou sabão neutro. Se você usa um produto abrasivo, você vai tirar a película de proteção. Né?
Se você deixou a janela aberta, aquele piso, ele é resistente à água ou não? Normalmente não. Ele é resistente à umidade superficial. Mas se você deixar uma poça d'água no seu quarto, aquele piso incha, estufa as beiradas e fica com aspecto ruim. Então, se você esqueceu a janela aberta do apartamento, choveu muito e fez uma poça, não é culpa do fabricante do piso ou da construtora. Mas quando você comprou, no manual tem que estar escrito: esse piso tem essa e essa característica. Deve ser limpado, não suporta exposição direta, prolongada com água. Isso tem que estar escrito. Né? E isso evita conflito. Treina o usuário a ter mais cuidado, a ter um cuidado maior. Então é muito importante. O manual do proprietário ele é muito importante para dar um regramento na relação cliente e incorporador, consultor. A gente percebe que muitas das vezes pode ter o manual como tem o do carro, né? E muita gente nunca leu o manual do carro. Na experiência de vocês, em construtoras que aplicaram essa tecnologia de ter o manual, de instruir o usuário, diminuiu o problema? Ou a falta de leitura ainda continua sendo um problema, como você já disse? Às vezes está no manual, não pode molhar, deixou a janela aberta e aciona a construtora para uma questão de garantia? Aí vem a qualidade da entrega. Sim. A entrega da chave. Esse é um momento muito importante. Você ter um treinamento para entrega de chave. Legal. Recentemente trocamos de carro. Voltando ao exemplo, fazendo analogia carro-apartamento, porque a gente está mais... Sim. Eu fui muito bem atendido pela pessoa treinada para entregar. Esse carro é isso. O pneu é tantas libras. Me mostrou onde que é a ferramenta para pegar o step, para trocar o step e tal. Você não pode instalar um alarme que você vai perder sua garantia. Me avisou. Já tem alarme, não precisa pôr outro. Não põe mais alto-falante, o carro já tem. Se você pôr, você perde. Né? Me explicou. Mas o carro te avisa que hoje que está na hora de revisão, está na hora de trocar o óleo. Você não precisa mais ficar, né? Que o próprio carro já tem sistemas ali que o apartamento não tem ainda. Sim. Né? O apartamento não tem. Está na hora de regular a porta. Não tem. Né? Então, a qualidade da entrega de um apartamento, que é, vou te entregar chaves. Você tem uma cópia de chave. Aqui está a cópia reserva. O banheiro tem isso. Está entregue com box ou não? Qual o padrão de box que você pode pôr? Quais os cuidados que você tem que ter? Né? Armário. Você vai parafusar armário na parede? Onde que passa o tubo? Como que fixa um armário debaixo da bancada do lavatório? Pode furar? Onde pode furar? Ou não pode furar? Ou ele é apoiado no chão? Isso tem que ser definido. E isso é importantíssimo. O que é um furo na hora que você vai instalar um armário? Né? Pode causar, né? Pendurar um quadro. Se você vai pendurar um quadro numa parede de gesso acartonado, é um tipo de bucha que você usa. Se é numa parede rebocada, é um outro tipo de bucha. É uma bobagem, mas que faz diferença. Né? Então, aquele momento da entrega da chave, a empresa precisa ter um procedimento. Treinar quem entrega. Né? E hoje tem aplicativo disso também. Um aplicativo de ensino que entrega. Você colhe a assinatura eletrônica. Você vai treinando e a pessoa que foi treinada assina que recebeu o treinamento. Então, quando você toma esse cuidado, eu treinei o usuário, te entreguei as chaves, te mostrei como se usa. Se amanhã isso virar uma demanda judicial, a construtora tem uma evidência. Tem uma evidência. Eu te avisei, eu te entreguei um manual, tá aqui, você fez a assinatura eletrônica, isso fica em nuvem, né? Não tem mais, ainda tem, né? Caixa box, guardar aquilo, tá? Ainda tem gente que trabalha com isso em papel. Mas hoje você tem recursos aí, aplicativos fantásticos que te ajudam nisso. Então daqui 10 anos tem uma demanda judicial, a consultora vai lá, prédio número tal, entrega do apartamento. Você foi avisado que você não podia pôr um ar-condicionado dessa potência nesse apartamento. Né? Agora, a construtora tem isso. Não custa tão caro, mas tem que ter.
quem vai entregar o apartamento tem que estar treinado. E hoje existe até empresas que terceirizam a entrega para empresas treinadas em entregar a chave. Né? É até uma segmentação que está acontecendo. Quando a gente compra o carro, voltei no exemplo. Às vezes o carro usado, você chama um especialista para fazer uma verificação. Então percebe, né? No meu entendimento, recebe um apartamento novo, recebe toda essa instrução, mas se porventura alguém comprou como investimento, ele irá para a mão de um terceiro. Faz sentido, então, contratar um especialista a cada para fazer essa vistoria, como um mecânico, por exemplo, para receber essa chave? Olha, eu acho que já existe um pouco disso, mas está muito no começo. Já existem empresas especialistas em receber o apartamento, mas o usado tá aí, uma ótima sugestão de negócio. Eu acho que eu não conheço nenhuma empresa que avalia as condições de apartamento usado. Já deve ter, mas eu não conheço. Né? Então eu acho que é um nicho aí, uma ótima ideia para Até porque um novo o empreendimento. usado, ele tem uma idade. Né? Ele tem ali garantias que ainda estão valendo, igual você pegar um carro que ainda está na garantia. Né? Então, ter essa consciência, tem garantia ou não tem? Tem garantia de quais elementos aqui ainda tem garantia da empresa? Ou seja, vamos supor que eu estou comprando um apartamento de 2 anos, o cara entrou, comprou, morou 2 anos e está vendendo agora. Ele pode ter perdido essa garantia, como a gente colocou. Né? Então, eu acho que realmente é uma preocupação interessante e importante se ter. Pela experiência de vocês, é comum algo que tem passado batido e tem gerado transtorno nesses imóveis novos? Alguma verificação que, nossa, a emoção da hora, o cara nem olhou e só descobre isso depois. Tem algo mais comum? Eu vejo o seguinte, se você pega, nós já trouxemos a questão da água, né? Funcionamento mesmo, eu percebo que os compradores, né, os proprietários, eles têm sido mais capazes de receber. Igual eu falei, ainda é um pouco tímido, mas, por exemplo, apartamentos de alto valor, é muito comum o cara ir receber ao lado de um arquiteto, ao lado do engenheiro, e ele Legal. participar desse checklist, né, desse boletim de vistoria ali da unidade. Justamente para evitar isso, né? Aí entra o seguinte, né? A construtora, ela tá de olho no nome dela também. Então, ela, por mais que ela às vezes entende que do lado de lá eu tenho um comprador que vai ser muitas vezes negligente com algum ponto, com alguma revisão, com alguma manutenção, ela também está de olho nessa reputação, nesse nome, né? Então ela se preocupa em entregar bons produtos. Danilo, dentro disso aí que o Rafael falou, a gente falou muito de exemplos residenciais e tal, que é mais comum citar exemplos desse tipo, mas exemplos, obras comerciais, obras de alto fluxo, obra que tem 6 elevadores funcionando em paralelo, obra que tem um grupo gerador que se a energia elétrica acabar, tem que entrar um grupo gerador e funcionar. Então, essas obras grandes, que tem sistemas de alarme contra incêndio, se o alarme de incêndio tocar, a cancela de controle de fluxo tem que abrir. Se a energia acabar, o elevador está transportando pessoas, ele para, mas o grupo gerador tem que entrar. Em quantos segundos recupera-se a energia e o movimento retorna? Legal. Então, edificações de alta performance, shopping centers e grandes prédios comerciais, plantas comerciais, elas precisam, hoje em dia, de prédios modernos desses sistemas. Então, são entregas complexas e são testes complexos. Então, quando essa edificação está acabando, esse sistema de testes vai em profissionais especializados, desliga a energia, vê se o grupo gerador entra. Né? O grupo gerador, que normalmente é um motor diesel que gira
Esse motor é igual um motor de caminhão. Você tem que ligar ele toda semana, você tem que trocar o filtro dele, você tem que dar Fazer testes. fazer Entendi. testes regulares disso, né? Reservatório inferior, você tem que bombear água para o reservatório superior, né? Que você não pode pôr toda a água lá em cima por diversos motivos, e você tem um reservatório. Você tem um sistema de bombas. Se uma bomba falhar, entra outra. Então, tudo isso hoje, com painéis eletrônicos, com sistemas computadorizados, são controlados. E você tem que garantir a qualidade que foi feito direito, testar se funciona e treinar. Imagina o síndico de uma edificação de alta performance com 12 elevadores, com sistemas de reservatório, sistema de para-raio, sistema de prevenção e combate a incêndio, que libera as catracas se acontecer algum problema. Tudo isso tem que ser testado, tem que passar por revisões regulares. E muitas vezes isso não. O que a gente vê o dia que acaba a energia, o gerador não liga, ou ele trava, ou ele engasga. Por quê? Porque não foi feita uma manutenção periódica e testes normativos periódicos daquele equipamento. Isso é muito comum. Esse sistema pós-venda que parece que era só uma burocracia, mas a gente vê que a cada vez mais é necessário pós-venda, pós-entrega. Pelo papo com vocês aqui, vou aprendendo coisas que jamais eu teria imaginado. Vocês que já trabalharam, já vivenciaram isso, como que funciona esse setor? Ele é bem estruturado numa construtora que já pratica isso há mais tempo? Como que funciona isso por dentro? Sim e não. Tem os dois exemplos. Tem empresa que já se estruturou, que já apanhou, que é maior, que tem o setor de pós-venda, que tem estatística do que dá mais problema, o que não dá. O cara tá no jogo há mais tempo e tá tomando esse cuidado. Tem gente que já quebrou no pós-venda, que o custo da manutenção e da revisão... Consertar, quebrou a empresa. Quebrou a empresa. Puxa. Né? Demandas judiciais, uma atrás da outra, o cara vai perdendo, conserta, ao ponto que ele não suporta mais. Né? Infelizmente a gente vai ver isso ainda. Muitas empresas com um passivo técnico, eu chamo de passivo técnico, de entregas mal feitas, que ele se torna tão grande que inviabiliza a operação da empresa. E você vê, por o menor é mais difícil. Para quem está fazendo um prédio de cada vez, ou 2 prédios de cada vez, é mais difícil ter esse setor. Mas se você tem essa atenção, você tem a inteligência de produzir um sistema de qualidade que garanta a entrega numa qualidade maior, né? Verificando as etapas. Um manual do proprietário bem escrito, uma entrega para o cliente bem feita, o problema tende a diminuir muito. E Rafa, a tecnologia tem ajudado nesse processo da relação da qualidade com a empresa e o cliente, nesse pós-venda? Não, sim, né? Se for pensar aí que tem 2 questões, né? Volume de coisa, você tem que se resguardar, né? Então, cada vez mais, então você tem produção de checklists de entrega, armazenamento de documentos de evidências. Então você tem 2 movimentos, você tem um aumento do volume, né? E um aumento da atenção ao tempo de armazenamento dessas informações. Né? Então eu acho que não tem outra saída que não buscar soluções, né, mais tecnológicas do que o papel. Né? Então, ou seja, quando você essa organização desses dados, né, quando eles são requeridos num pleito jurídico, por exemplo, eles têm que estar à mão, ele tem que estar em qualidade, ele tem que ter validade jurídica. Então, eu acho que a tecnologia entra para ajudar nesses 2 pontos. Essa tendência do pós-venda, do pós-entrega, para o futuro. Os clientes estão mudando, né, com relação à expectativa desse pós-venda, à expectativa desse pós-entrega? Há uma mudança por parte dos clientes? Vocês percebem isso? Sim. Eu acho igual eu coloquei aqui, né? Pós-venda, o que faz... Voltando ao carro, o que faz a reputação de uma Volkswagen, por exemplo? É o produto que ela entregou, confiança, etc. A gente pode discutir entre marcas aqui. O que faz essa reputação de uma construtora?
É o nome, né, dito, né, o que é dito sobre o produto dela. Então, eu acho que já entenderam isso, né? Vamos lá, qual que é a evolução e o que a gente pode pensar para o futuro? Se a gente pensa, por exemplo, né, é uma coisa que a gente observou lá atrás, no final dos anos 2000, início de 2010 ali, a chegada das redes sociais foi um instrumento muito importante para os consumidores se organizarem como grupo, como pessoas de causa comum, né? Eu lembro muito bem de uma obra que a gente trabalhou em Brasília, de uma grande consultora. Foi a primeira vez que eu vi isso, né? A entrega foi lá por volta de 2011. Existia ali um grupo. Quando eu fui buscar na internet, eu lembro que até que eu estava buscando pelo endereço da obra. Logo já caiu o quê? Num grupo de Facebook dos moradores. E aquilo estava totalmente organizado antes da entrega. Dos moradores, assim, dos compradores. Legal. E isso, obviamente, virou uma arma como a construtora, depois que a obra foi entregue, e ela teve problemas de entrega, e ali é um prato feito para questão jurídica contra a construtora, né, que ali está reunido e organizado todos os insatisfeitos, né? Então, eu acho que as construtoras atentaram para isso. Isso também é uma máquina Tá de... começando. É. Ainda tem muita gente que não está dando o devido valor. Sim. Porque hoje, seu apartamento você recebeu, você não está sendo atendido, você produz um vídeo e põe na rede social. É uma máquina de moer reputação. É uma máquina de moer reputação. E isso não existia. O consumidor não tinha esse poder, não tinha essa capacidade. Sim. E agora tem. Então, mais pressão sobre as consultoras. Mais qualidade, mais cuidado com a entrega. Né? Legal. Sim. E assim, o que a gente pode pensar para o futuro assim, tanto os consumidores como as consultoras têm consciência que esse movimento não parou e não vai parar de se arrojar, vamos pôr assim, né? A difusão desse conhecimento no senso comum, igual no carro, você compra um carro zero, você está minimamente atento à quilometragem que você tem que levar na revisão. Esse é um conhecimento que habita ali o senso comum do consumidor. O consumidor de imóvel, ele já começa também a ter um arcabouço de conhecimento que está ali no senso comum sobre o produto que ele comprou. Né? Então, e isso vai só evoluir. Cada vez mais esse consumidor vai ser consciente. Então, do outro lado, a consultora tem que ser cada vez mais capaz de vender para esse consumidor consciente. E essa tendência de sempre olhar, de repente, um outro setor, como a gente falou, né? Olha para o automobilismo, tem o manual, e de repente foi um espelho para que também estivesse o manual na construção civil. Esse olhar e essas evoluções, o que você destacaria como o que poder esperar nos próximos anos na construção civil no que se diz respeito a essa tendência de futuro para o pós-venda? Eu acredito que cada vez mais a digitalização, você não vai ter um manual de papel, você vai, pelo seu celular, tem um aplicativo do prédio, da edificação, e você vai clicar e acessar o manual do seu apartamento a qualquer momento. Você vai, palavra-chave, instalação de ar-condicionado, como fazer? Você vai clicar e vai ter a regra ali, né? Então, não vi isso ainda, mas eu tenho certeza que vai aparecer, se não tem. Já tem coisas nessa linha. Acredito que já tem, né? Normalmente vem no produto de luxo primeiro e depois populariza. Então, eu acredito que essa digitalização da informação, quem se preocupar com isso, investir, ter essa atenção, né? Não é nem um investimento em dinheiro, que normalmente o investimento nesse tipo é procedimento, cuidado, né? Eu acho que a digitalização, a inteligência artificial também, de orientações para o usuário, automáticas, vão surgir e vão colocar regra e pressão nas partes. Tanto de quem entrega, qual a qualidade que você entregou e como você deve usar o produto que você recebeu. E para a gente já ir concluindo, as novas gerações de clientes, de pessoas, de compradores, tem transformado, tem ajudado nessa transformação da relação da construtora com o cliente, do que se espera no futuro? Isso tem contribuído?
Bom, eu acho que a construtora que está atenta a isso, ela já deve estar percebendo alguns pontos. Quando o Alfredo colocou, o que é uma boa construtora atenta ao pós-obra? É a construtora, dentre outras coisas, que ela tem um conhecimento das suas próprias estatísticas, né, percebe tendências nessas estatísticas, do tipo o que dá mais problema e tal, e retroalimenta os projetos. Então, é o seguinte, eu acho que vai passar muito por essa atenção. Bom, se tal técnica construtiva, tal solução de tecnologia construtiva, ou tal porta, tal produto, tal material, me fez aumentar um percentual de reclamação, tem que estar atento a isso e isso retroalimentar meu produto. Então, eu acho que a gente tem que perceber o seguinte, esse movimento há de acontecer, que é de fazer evoluir também o produto. Né? Ok. Caminhando para o futuro, Alfredo, faça, por favor, as suas considerações finais. Para os empresários da construção, incorporadores, consultoras, o que se recomenda? Tenha bastante cuidado com a qualidade do seu produto durante a construção, etapa por etapa. Hoje tem ferramentas e aplicativos muito eficientes para te ajudar a garantir a qualidade construtiva de etapa por etapa. Tenha atenção ao momento da entrega, ao manual do usuário, cuide da qualidade da relação com o primeiro comprador do seu produto, como que você entregue, tratar as expectativas dele, o que ele pode esperar daquela unidade, que isso vai evitar problemas no futuro. Rafael, por favor, as suas considerações finais. Eu acho que é bem isso aí, é pensar. O problema de pós-obra é um problema de pré e durante obra. Então, assim, é atentar para isso, atentar para essa evolução que a gente muito bem falou aqui, da consciência de quem compra, né? Que essas duas forças de conscientização, né? Tanto de quem faz o produto quanto quem compra, que eu acho que é o caminho para o sucesso de uma melhoria nessa relação, né? Coisa que a gente já consegue perceber em outros tipos de produto. É isso aí. Caminhamos para o final de mais um Pensando a Obra. E você que possa estar enfrentando algum desafio com o pós-venda, com o pós-entrega, orçamento, planejamento, nós podemos te ajudar. Entre em contato conosco através das redes sociais, dos nossos canais, e nós podemos conectar você a um especialista que vai te ajudar na solução do seu projeto. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo.